Começamos trazendo as informações do que acontece no mundo. Bom, então o conflito se amplia, se expande e agora já estão atacando o Irã. Isso depois de uma trégua. O mais estranho é que até este momento, o último revelado é que o ataque, na verdade, aconteceu primeiro contra um navio chinês. Apesar da amizade que a China tem com o Irã, o ataque teria acontecido primeiro contra um navio chinês. É aí que surgem as respostas e os disparos. Foi por confusão ou foi de propósito? Bom, isso o tempo vai dizer, mas a situação está se complicando e, bom, vamos ver, vamos aos detalhes. Antes de tudo, desde White. a própria Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos abriram o espaço aéreo para os Estados Unidos, isso para que pudesse operar nessa região com a única condição de que o espaço aéreo está aberto para atacar o Irã, pois é para valer, né? Essa foi a única condição que eles colocaram. E então, eles abrem o espaço aéreo e com isso permitem uma operação mais completa por parte dos Estados Unidos, inclusive com a possibilidade de que o Estreito de Hormuz seja reaberto e o corredor que estava sendo preparado volte a ser estendido. 3 ataques que ocorreram nesta região, nesta ilha, a ideia de Kish também, por sinal, a ilha de Quase Ir, ilha ou não, aquela da costa de Bandarabas. Sim, isso, bom, nós fomos atualizando, esta é a nossa terceira atualização do que está acontecendo nesta região. Vamos aos detalhes primeiro do que se sabe até agora. Primeiro, foi confirmado por parte do SER, antes de tudo, o SER. Como? Teria afirmado que os iranianos lançaram mísseis, drones, barcos e embarcações rápidas contra os contratorpedeiros norte-americanos, ao que parece. E isso é um tema que precisará ser confirmado mais adiante. Navio chinês foi atacado. Já há uma reação de Donald Trump, por sinal, daqui a pouco vamos ver a reação de Donald Trump, vamos ver quais são as reações e os comentários que têm sido feitos, mas vamos aos detalhes. Enquanto vamos comentando, vamos conversando, tomara que vocês tenham preparado o seu café. Vamos a ir comer. Como vocês estão? Meu café, na verdade, já está acabando, mas tudo bem, vamos lá, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Saudações para Teodoro, tudo bem, Theo? Também para Ben e toda a comunidade que chega. Segundo relatos, Donald Trump disse que destroyers dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz sob fogo. Eles estavam cruzando, começaram a atirar neles e, diante disso, bem, teriam saído ilesos. Segundo o que foi reportado, o ponto mais explosivo é quando Donald Trump afirma que os atacantes iranianos sofreram grandes danos, incluindo embarcações rápidas destruídas no mar. Segundo o comunicado, mísseis teriam sido lançados contra os contratorpedeiros norte-americanos. Estes interceptaram os drones e neutralizaram os mísseis e os drones. Trump disse que drones iranianos participaram da ofensiva, mas foram abatidos de imediato. Isso reforça a ideia de que estão ocorrendo operações ou estão sendo tentadas operações por parte do Irã, mas também que os Estados Unidos já estão se envolvendo mais diretamente no Estreito de Hormuz. Se essa versão for confirmada, como eu disse, vários dados já foram confirmados pelo SEDCOM. Primeiro, os navios mencionados foram o USS Truxtun, o USS Rafael Peralta. Na verdade, assim como está escrito, como latino, digamos, e sobrenome latino, e o USS Mason. 3 destroyers com capacidade de defesa antimísseis e resposta ofensiva imediata. O ataque ocorreu, segundo o que relatam, no corredor de trânsito marítimo, no qual, por sinal, já estariam em teoria operando, o outro lado já estaria operando nessa área. O SEDCOM diz ter reagido com autodefesa, atacando instalações, mas menciona-se um contra-ataque. Centros de comando, controle e inteligência também teriam sido atingidos, indicando que a operação já tinha alvos definidos. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Quem atirou primeiro? Isso o tempo dirá, mas o fato é que os contratorpedeiros aparentemente avançavam por aqui. O Irã atirou. Parece que há um navio chinês envolvido. Em breve falaremos sobre o que se sabe desse navio que foi alvo de disparos. E nesse momento acontece um contra-ataque, mas é um contra-ataque em que
agiram contra essa ilha. Aliás, essa ilha, o ataque que ela recebe viria desse lado. Poderia ser os Emirados Árabes Unidos ou a Arábia Saudita. Os iranianos acreditam que são os Emirados Árabes, mas é preciso lembrar que a Arábia Saudita também ampliou e permitiu a passagem de aviões, ou seja, deu permissão aos Estados Unidos e ao Kuwait. Aliás, também. Então, de repente, ampliou-se o apoio a essa operação por parte desses países. O Estreito de Hormuz e toda essa região estão agora realmente à beira de o conflito se ampliar oficialmente. Bom, é que isso já está acontecendo. Os Estados Unidos também teriam confirmado, por meio do CENTCOM, o lançamento de drones contra embarcações rápidas que teriam sido afundadas imediatamente, segundo a agência Tasnim. Eles sustentam outra versão. Agora vamos conversar sobre a versão que eles têm, a versão, digamos, iraniana, que é o que dizem os iranianos. Daqui a pouco vamos entrar em detalhes. O que diz a agência Tasnim? O que diz a agência iraniana? Vamos ver? Eles afirmam que a ação foi uma represália por um ataque americano anterior contra um petroleiro iraniano. O confronto ocorre em uma zona crítica do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial, como vocês já sabem. Vai ser muito importante qual será a reação da China. É preciso lembrar que acabou de acontecer uma reunião entre Irã e China. Y viene una... A Donald Trump e a China, então, quem atacou, quem atirou. O que aconteceu com o navio chinês? Isso será, então, também importante na hora do comentário. O que se sabe sobre esse navio chinês? Vamos também a esse detalhe, porque, obviamente, também é importante de início, o que diz Donald Trump. Vamos ao detalhe. Primeiro, o que ele diz sobre o relatório. Digamos que faz Donald Trump, que ali ele faz uma atualização e vocês já sabem, ele não se segura e imediatamente publica e faz isso. Bem, uma série de comentários que também chamaram a atenção e que a reação dele já era de se esperar. Esta é a publicação, por sinal, aqui aparece na tela, vamos ver se conseguimos colocar aqui. Já está até dublada em espanhol, na qual diz o seguinte: 3 destroyers americanos de primeira classe acabam de cruzar com sucesso o Estreito de Hormuz sob fogo inimigo. Os 3 destroyers saíram ilesos, mas os atacantes iranianos sofreram graves danos. Foram completamente destruídos, junto com numerosas embarcações pequenas que substituíam sua marinha, agora desmantelada. Essas embarcações afundaram rapidamente no fundo do mar, mísseis foram lançados contra nossos destroyers e foram facilmente abatidos, assim como drones que foram incinerados em pleno voo. Caíram no oceano com uma beleza singular, como uma borboleta que pousou em sua tumba. Um país normal teria permitido a passagem desses destroyers, mas o Irã não é um país normal. Esses líderes, por insanos ou insanos, se tivessem chance de usar arma nuclear, usariam, mas nunca terão. Assim como os derrotamos hoje, vamos derrotá-los com força e violência no futuro. Se não assinarem um acordo rapidamente, nossos 3 destroyers, com suas tripulações magníficas, voltarão ao nosso bloqueio naval, que é verdadeiramente um muro de aço, diz o presidente Trump. Em toda essa mensagem que ele deu, bem, isso faz parte da reação que está acontecendo neste momento. E bem, então vamos ver logo o que foi dito. Desse navio chinês, segundo confirmam, um dos navios que foi atacado é de propriedade chinesa. Este teria sido atingido pelo Irã bem no Estreito de Hormuz. Isso é informação do Irã. Inteligência que diz o seguinte, vamos ver. Segundo a Reuters, chegou um relatório de inteligência de um meio de comunicação chinês chamado Xianxin. Isso nem sequer é como se fosse uma versão europeia, né? É uma versão de um meio chinês que retoma. A Reuters diz: um petroleiro chinês de produtos refinados foi atingido por um projétil iraniano em frente ao porto de Argel. Isso nos Emirados Árabes. Por isso acredita-se que os Emirados Árabes também entraram nessas operações. Que isso foi como a gota d'água. Vocês devem se lembrar que já houve vários ataques nos últimos dias. Esse porto, vamos ao mapa imediatamente, esse porto fica aqui, nessa região, então,
A partir do ataque, atenção, aqui em toda essa área, os iranianos tinham dito que não podiam ficar porque eles diziam que aqui não dava para ficar, que tinham que ir até Dubai, ou seja, né, até essa região. Então, qualquer navio que estivesse nessa área tinha ou tem o risco de ser atacado por eles. Bom, possivelmente por isso eles atacaram. O navio estava lá porque aqui eles atravessam muito rápido. E foi relatado que os Emirados Árabes Unidos, no mês passado, e isso foi revelado hoje, no mês passado. E havia suspeitas, isso sim, mas digamos que se confirma hoje que navios dos Emirados Árabes Unidos estavam passando por aqui 6, não muitos, mas uns 4 ou 5 navios, mais ou menos. Calculam que 6 milhões de barris entre os navios que passaram. Eles atravessaram, digamos, o estreito, como faziam antes. Eles perceberam que havia algumas áreas sem minas e por ali passavam, mas iam de olhos vendados. Basicamente iam no escuro. Eles devem usar tecnologia infravermelha ou via satélite, mas desligam o transponder e apagam as luzes. E passaram navios por aqui, não foi? Obviamente com seus riscos, claro, né? Mas isso revela, quer dizer que eles não têm tanta vigilância como os iranianos dizem. Só que o problema é que nem todo mundo se arrisca, né? Ou seja, não são todos que se arriscam, né? Foi uma decisão tomada e executada por eles. Então, o que acontece com esse navio? Bom, o navio chinês estava ali naquela área, é um navio, como eu disse, de produtos refinados. No Porto Algir, localizado ao norte dos Emirados Árabes. Segundo um meio chinês, o navio chinês foi atingido por fogo iraniano. Onde? Então, a partir daí, a partir desse ataque, começa uma série de movimentos que acabaram levando à reativação do conflito. No se habla de... Bem, do fim do cessar-fogo, mas digo, logicamente parece o fim do cessar-fogo, como tudo começou. Começaram a sair relatos, primeiro de que havia drones e explosões sobre Bandar Abbas, depois o movimento se ampliou, e depois se falava que toda essa ilha estava cercada de drones, mas que explosões podiam ser ouvidas em alguns pontos. Aqui estamos falando desta área, e depois também foi relatado, não desta, mas desta ilha, certo? Na qual também a chamavam de Ilha Kish, né? Essa também teria sido aparentemente atingida, né? Por quem ela foi atingida? Bom, isso não foi pelos contratorpedeiros dos Estados Unidos, mas esses mísseis supostamente vinham desta área, certo? Acreditam que poderia ser os Emirados, poderia ser a Arábia Saudita que teria atacado essa área, né? Isso também, fique atento a esse assunto, porque também é, bom, fundamental, né? Bom, que loucura se de repente houvesse uma reviravolta para o tema da relação entre China e Irã, o que eu não acredito, mas enfim, é uma possibilidade, né? Do jeito que as coisas estão, e é bom lembrar que a China não depende só do petróleo iraniano, mas também do de Cuba, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita. Na verdade, a China inteira recebe mais de 60% do petróleo de toda essa região, não é? Não é muito claro. Eu digo 60 porque há relatos que falam até de 80, até de 90, inclusive, mas não é muito claro. A China, nesse sentido, assim como até semanas atrás, não eram claros sobre suas reservas, quando já diziam que eram assim. Bem, supostamente são bastante amplas, mas é um pouco difícil, sinceramente, porque, no final, muita informação eles não compartilham ou compartilham só o que acham conveniente. Então, no final das contas, você acaba ficando um pouco no escuro nesse sentido, mas tudo bem. Claro, eles dependem do Oriente Médio para o petróleo, né? Diante desses movimentos, o que vai acontecer com o petróleo? Bom, obviamente o mais óbvio é que o preço vai subir. E de fato, né? Ou seja, começamos a ver que estava em $100, hoje chegou a $100, bateu os $100 sim, e já disparou para $107, né? A Ásia já abriu agora, ou seja, já está aberta. A Ásia acabou de abrir há pouco e abriu em alta. Ou seja, o petróleo já está subindo na Ásia, embora ainda esteja indeciso, digamos, não está subindo tão rápido assim. Está se mantendo pelo menos em $107 por barril, né? Esse é o Brent, pelo menos, certo? É assim que ele se mantém nesse momento e, bom, vamos para outros assuntos também importantes. Bom,
Há outros temas também. Da mesma série de explosões que foram vistas, começaram a ser relatados também ataques em Teherã. Ou seja, não é nada, por exemplo, isso. Isso que estamos vendo aqui não são ataques na zona costeira. Aqueles que vimos no começo são ataques na capital Teherã, ou seja, a capital do Irã. Desculpa, ou seja, em Teherã, bem na capital, no céu do Irã, estão acontecendo ataques. Então esse é um movimento que já é mais amplo. Não é que ficou só no Estreito de Hormuz e o conflito parou por lá. Isso está avançando, de acordo com o que estão reportando, e só. Digo para ficar um pouco mais claro, vejam só a distância que existe, a costa, né? Ou a região de Hormuz, vamos dizer, né? Em direção aos ataques que estão acontecendo agora mesmo. Ou seja, se medirmos a distância de Hormuz, mais ou menos aproximadamente, a distância até Teherã seria mais ou menos 1.114 quilômetros. Percebem que é um pouco mais longe que de Monterrey, a cidade do México? Não. Para termos uma ideia mais ou menos da enorme distância, então os ataques estão acontecendo aqui, mas estão chegando projéteis e drones até Teherã, certo? Quer dizer, isso... Bem, quero dizer, isso mostra que isso está se espalhando, que não é qualquer coisa com a qual estamos lidando. O relatório do SED, como até agora, é um relatório preliminar, é um relatório que ainda estará em processo de desenvolvimento, porque agora ainda vão acontecer movimentações. Aparentemente não. Então estaremos aqui comentando o que for acontecendo, evidentemente, e vamos conversar. Acredito que hoje à noite, né? Vamos ficar atentos ao que acontece também. E hoje o diretor do FBI, Patel, vai apresentar um relatório sobre a atualização do que será divulgado. Sobre a abertura, a revelação, digamos, de documentos que têm relação com esses objetos estranhos que aparecem no céu. OVNIs, tudo isso, né? Tudo isso vai ser visto nos próximos dias. E alguns documentos importantes serão revelados. Em breve, vamos discutir isso em detalhes. E enquanto isso, há outros temas também importantes. Vamos a isso, música. Vejam só, também está sendo reportado, não é? Destes ataques e movimentos, outro ultimato já foi dado. Ontem houve um e hoje Donald Trump já anuncia outro. E ele adverte que, se não houver um acordo, a resposta vai ser muito dura. Hoje, Emirados Árabes Unidos tem uma reviravolta e os árabes agora também. Porque havia una serie de como... desentendimentos. Qual foi o problema? A Arábia Saudita haviam fechado o espaço aéreo para os Estados Unidos recentemente, lembram? Que aqui é a Operação Liberdade, Operação Freedom ou Break Freedom, Projeto Liberdade disso. De repente, é cancelada porque a Arábia Saudita fecha o espaço aéreo para os Estados Unidos e Donald Trump fala com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para entender o que aconteceu. Disseram a ele: não vamos abrir o estreito, nos damos bem, como você quiser, mas não abriremos. Agora já se sabe o que ocorreu? Agora já foi revelado qual foi o motivo do incômodo desses países para fechar o espaço aéreo e ficarem um pouco na defensiva, né? Um pouco incomodados. Não romperam relações, mas havia sim um incômodo. E agora isso acabou de ser retomado, digamos assim. Vocês sabem como de repente Trump fala umas coisas muito pesadas. É bom lembrar que Donald Trump disse semanas atrás que Bin Salman, o príncipe herdeiro, tinha beijado a bunda dele, e aí vem Bin Salman me beijando a bunda. E eu não sei. Quer dizer, olha, se você disser isso para o primeiro-ministro da Inglaterra, é a mesma coisa. Ele não vai ligar tanto, quer dizer, ele não vai gostar, com certeza, mas não vai ligar tanto. Mas nos protocolos da realeza, nesse caso da Arábia Saudita, não pega bem. Que para o seu sócio, para o seu amigo aliado no Oriente Médio... Então é isso que você está dizendo? Parece meio sem filtro, né? Para ele é fácil dizer qualquer coisa. Então,
Diante disso, houve incômodo, mas isso não é tudo, né? O incômodo veio quando perguntaram para Donald Trump sobre os ataques que houve contra os Emirados Árabes Unidos. Vocês viram que houve ataques nessa região, nessa área, desse lado? Olhem, esse pedacinho que estamos vendo aqui é uma área dos Emirados Árabes Unidos. Por aqui estava saindo petróleo também, aqui tem uma refinaria, e aqui, saía combustível e vendiam algumas coisinhas. E aí atravessam o Estreito de Hormuz. Não dá para contornar tudo isso que vendem aqui, pois ainda falta conectividade, mas sim o que produzem localmente. Então, estava saindo por ali e de repente atacam um navio que estava mais ou menos por aqui. Atacam um navio deles mesmos. Emirados Árabes Unidos, por sinal, da companhia estatal dos Emirados Árabes Unidos. E além disso, fazem um ataque à mesma refinaria que está nessa região. Então, isso incomoda muito a Arábia Saudita, mas também incomoda todos os países. Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita. Todos saíram e reagiram dizendo: isso não pode acontecer, como é possível esse ataque? Não sei o quê. E o que Donald Trump diz quando perguntam para ele? Donald Trump não se importa. Ou seja, eles ficaram incomodados porque não houve uma reação forte e contundente. Eles esperavam que diante desse ataque, os Estados Unidos iam dizer: então aí vai isso, e não faz nada. Além disso, desmerecem e dizem: não, problema com esse tema, não acontece nada, e não gostam disso. Então fecham o espaço aéreo e começa a confusão. Mas no final das contas, conversando, as pessoas se entendem e, ao que parece bem, já estão de novo em sintonia, por assim dizer. Pelo menos pelo que se vê hoje. Essas operações não estão voltando a acontecer, não é? Assim juntos. Não, ainda não estão operando realmente bem ao mesmo tempo. Agora os Emirados, mas digamos que já estão mais abertos a essa possibilidade, é bom lembrar que os Emirados já estão abertos a uma possível entrada militar. Da mesma forma, ao mesmo tempo, agora existe essa possibilidade, mas até agora eles não quiseram fazer isso. Estados Unidos. O que eles admitem é que primeiro aconteceram os ataques. Eles garantem, dizem que foi em defesa, ou seja, que eles sofreram um ataque contra navios que estavam passando por Hormuz. Isso é o que se sabe até o momento e já vimos também a versão iraniana. Vamos ter que ver se a China vai dizer algo sobre essa situação, ou seja, sobre esse navio. Mas de início, o que está acontecendo agora é entre China, Taiwan e Estados Unidos. É que a visita de Donald Trump a Taiwan, a China, obviamente é vista como uma situação complicada para Taiwan. Taiwan afirma: isso para eles é uma linha vermelha e que evidentemente os taiwaneses temem. Essa reunião pode acabar causando problemas para eles. Vamos rapidamente aos comentários. Continuamos atualizando. Vamos acompanhar como isso vai evoluir nas próximas horas. Já vimos como a Ásia abriu em alta. Não, vamos esperar um pouco mais de detalhes à noite e aí vamos analisar direitinho. Diz olá, agora sim, é isso mesmo. De repente vem aquele monte de informação, né? É puxado. Saudações, MT Elisel, como você tem estado? Um grande abraço para Dilson. Muito obrigado, aliás, à comunidade que apoia com um super chat. Com uma assinatura, agradecemos demais e também aqueles que apoiam dando like e compartilhando. Agradecemos muito também. Então é isso, vamos continuar conversando, né? Mais tarde à noite a gente conversa bastante para ver como a situação anda, né? Mas esse assunto está ficando meio intenso. Então é isso, continuamos conversando. Nos vemos daqui a pouco. Obrigado, Elisel. Deixo a pergunta rapidamente. Espero que consigam analisar e comentar. Já podemos considerar que a guerra já recomeçou. O cessar-fogo acabou a partir de hoje, dia 7 de maio. Para eles é dia 8. Não, porque começou às 10h15 da noite. Ou seja, lá ainda eram. Ainda era dia 7 de maio. Então podemos considerar que em 7 de maio o cessar-fogo acaba oficialmente. Ou seja, a guerra já recomeçou ou vocês acham que ainda há um tempo para o diálogo? Deixo essa pergunta para vocês e, vamos analisar os comentários na próxima transmissão ao vivo.
daqui a pouquinho. Muito bom. Então,